O mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Amém? Pode sentar em nome de Jesus? Esse tema, meus irmãos, é tão importante nos nossos dias porque a gente vai trabalhar uma série de pregações e essa série ela vai ser voltada às doutrinas da graça. E as doutrinas da graça, para quem não sabe, são 5 pontos que a gente acredita, aonde a gente conhece a soberania de Deus. Mas antes de fazer essa aplicação, a gente precisa entender um pouco como é que funciona a soberania de Deus. E um dos principais pontos é como que Deus nos salva. Se hoje alguém perguntasse para você, você conseguiria responder como que Deus te salva? É bem difícil, né? Porque a gente precisa entender a soberania de Deus. E para a gente entender a soberania de Deus, existe um ponto que a gente precisa deixar um pouco de lado, que é justamente na face do homem, a gente tende a nos reter quando a gente se fala em soberania. Mas o que isso quer dizer? Que a soberania de Deus, ela é fundamentada e ela é pautada em todos os aspectos da nossa vida. E como cristão, a gente precisa entender e reconhecer isso, que Deus ele é soberano em todos os aspectos da nossa vida. Não é em alguns pontos. E isso é muito do homem. Achar que Deus só opera na sua vida em alguns pontos que você permite. Até aqui eu deixo Deus trabalhar na minha vida, até aqui eu não deixo Deus trabalhar na minha vida. Até aqui eu vou consultar a Deus para saber o que Ele quer sobre a minha vida. Até aqui eu não vou consultar a Deus. Isso é do homem. Isso é da natureza do homem, isso é a natureza do ser humano. Porque muitas das vezes a gente obedece numa terra, um superior nosso, mas a gente não reconhece a soberania de Deus em todos os aspectos da nossa vida. E isso é um ponto que muitos cristãos pecam. Reconhecer a soberania de Deus. Porque Deus, Ele reina absolutamente em todos os aspectos e momentos da nossa vida. Seja nos dias ruins e seja nos dias bons, Deus continua reinando em nossa vida. E aqui o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele vai ser bem enfático, porque ele vai abrir para o povo de Deus, o povo pecador, o povo que precisava reconhecer a soberania de Deus, e ele vai começar a mostrar ao povo como é que Deus trabalha na salvação. Como é que Deus abre as portas dos céus e nos salva. Porque muitas das vezes nós achamos que a salvação vem por nós. Estávamos em casa, acordamos e hoje eu vou para a igreja. Não é assim. Não é dessa forma. E a gente vai entender nessa aplicação de hoje. Porque a gente precisa, em todos os aspectos, fazer uma seguinte pergunta para nós: o que o homem faz para ser salvo? Só que a gente deveria inverter essa pergunta. Nós não deveríamos perguntar o que o homem faz para ser salvo. A pergunta deveria ser: o que Deus fez, decidiu e executou para que nós pudéssemos ser salvos? E o apóstolo Paulo ele vai iniciar a carta mostrando como é que funciona isso. Como é que funciona a perspectiva, como é que foi feito todo o plano de Deus para que nós pudéssemos ser salvos. Porque eu e você, nós não estamos aqui por acaso. Você não conheceu a Cristo por acaso. Você não acordou de um sonho e se tornou cristão. Não é assim. Não é desta forma. Em alguns aspectos a gente precisa entender que Deus ele opera em todas as esferas da nossa vida. Porque hoje o que muito está acontecendo, e às vezes é uma pergunta que nós temos que fazer para nós: como é que Deus vai salvar aquele povo islâmico, por exemplo? Que um cristão não pode pisar lá. Um cristão não pode ir lá pregar a palavra. Se for lá pregar, eles adivinhar que tem alguém, você morre.
esse povo? Será que aí não existe nenhum eleito? É difícil entender, por isso que essa doutrina é muito importante, a doutrina da soberania, porque Deus é quem salva o homem. E há relatos que pessoas que estão lá dentro daquele sistema tenebroso, horrível, maquiavélico, que é o regimento islâmico, pessoas estão sonhando com Cristo, estão conhecendo Cristo através do sonho. O que o apóstolo Paulo disse? Que naqueles últimos dias, naqueles dias, pessoas iriam sonhar. E o sonho que Paulo está dizendo não é aquele sonho que você vê um monte de coisa e sai para ele falando, não. É sonhar com Cristo, com a palavra, com a verdade. Deus se apresentando para esse povo através do sonho, salvando eles. Porque como é que eu e você vai lá? Por isso que Deus é soberano. Nós não entendemos como que Ele opera. Nós apenas temos que acreditar. Nós temos que apenas acreditar. E o significado dessa questão, da aplicação desse sermão, quando o apóstolo Paulo ele começa né, no versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você veja que Paulo enfatiza todos os aspectos de tudo que Deus criou, e ele enfatiza em quem? Em Cristo. Porque a salvação não depende de nós. Não foi por nós que Deus fez isso. Deus fez isso por amor ao seu Filho. Deus fez tudo isso para que Ele cumprisse o seu propósito soberano. E muitas das vezes a gente se acha tão bom, tão executor das bondades de Deus, que nós não somos. Nós não temos controle nem sobre a nossa salvação. E eis aqui um aspecto doutrinário que nós precisamos aprender e colocar em prática na nossa vida. Que Deus, Ele que rege a nossa vida. Ele que rege todos os aspectos da nossa vida. Ele que anda conosco, Ele que conhece todo o nosso caminhar. Ele fez isso tudo antes da fundação do mundo, em Cristo. Porque Cristo ele já estava predito por Deus antes da fundação do mundo. Nós apenas somos precursor daquilo que Deus prometeu. Nós fomos abençoados através de Cristo. Primeiro Cristo morre, depois nós somos abençoados. Depois nós somos abençoados com a salvação. Porque muitas pessoas, algumas doutrinas à parte, algumas igrejas pregam isso de forma diferente. Pregam isso de forma totalmente aleatória. Não sei se vocês já viram aquele famoso jargão que as pessoas usam muito dentro das igrejas, né? Principalmente as igrejas pentecostais, que levante sua mão, vem aqui para frente e aceita Cristo. Como se esse ato viesse de nós. Se o Espírito Santo de Deus não trabalhar naquele coração, ela pode levantar a mão 1000 vezes e ela não vai ser reconhecida por Deus como filho. Porque o que nós vamos entender hoje é que esse ato, ele é um ato soberano. Ele é um ato irresistível. Ele não é um ato impositório. Ele não é o pastor que impõe. Não sou eu que faço isso. Não posso fazer isso. Levante a mão e venha aqui aceitar Jesus como se eu fosse o precursor, se eu tivesse a autoridade de entregar a salvação de alguém. Eu não sou. O pastor não tem essa autoridade de salvar ninguém. A nossa responsabilidade como pastor é entregar o alimento às ovelhas. É pastorear as ovelhas. Não é pegar a salvação e entregar a salvação a ninguém. Não está sobre nós isso. E você pode ver que tem inúmeras igrejas que usam isso como jargão, usam isso para atingir outras pessoas. Postam foto, não, que teve evento X e milhares de pessoas aceitaram a Cristo. Como que você sabe? Como que você testifica que aquela pessoa realmente foi salva naquele momento? A obra é rápida? Não. Quantas pessoas, meus irmãos, em imensos eventos que tem, gostam por aí, levantam a mão e no mesma noite ou no dia seguinte voltam à vida pregressa, porque não foi visitada pelo Espírito Santo. Porque ainda não foi o momento, talvez, daquela pessoa de reconhecer a Cristo, e Deus permitir que ele fosse um eleito. É difícil falar isso.
As pessoas acham que a salvação é uma brincadeira. De eu aceito e depois eu saio, depois eu aceito de novo. Não, uma vez salvo, a palavra de Deus diz, uma vez salvo, salvo para sempre. E o que isso significa? Porque Deus quem fez a salvação e concluiu e testificou a salvação em mim e você. Pela sua soberania. Porque Ele previu isso, Ele fez isso antes da fundação do mundo. Porque o apóstolo Paulo diz, com bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, antes, versículo 4, da fundação do mundo, Deus nos escolheu aonde? Nele. Nele. E a gente vai tratar hoje aqui 3 pontos importantíssimos para as nossas vidas. O primeiro ponto, a salvação nasce do decreto soberano de Deus. O que isso significa? Efésios capítulo 4, versículo capítulo 1, verso 4 e 5 diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seu filho por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Nos escolheu. O que significa escolher? Escolher, meus irmãos, quando ele trata de ato soberano, é um ato que Deus faz. Deus nos escolhe. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você. Ele escolheu. É um ato soberano. É um ato divino. E a palavra de Deus ainda vai continuar. Antes da fundação do mundo, ou seja, antes de qualquer coisa existir, Deus já tinha determinado a minha salvação e a sua salvação. Então, como pode alguém levantar a mão e aceitar a Jesus no meio da caminhada? Será que Deus já tinha colocado aquele dia para acontecer aquilo ali? É difícil. Muitas pessoas não entendem isso, que o ato soberano de Deus na salvação é importantíssimo. E quando a gente entende isso, a gente olha para Deus de uma forma diferente. Porque a gente não tem mérito algum, nem da nossa salvação. Porque a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, Ele já tinha nos escolhido. O que isso significa? Que antes de tudo existir, Deus ele já tinha um propósito de salvação para cada um de nós. Por isso que é muito importante, aqui eu vou parafrasear e fazer uma aplicação para as nossas vidas, que até na nossa oração, meus irmãos, nós temos que entender a seguinte questão. Orar no sentido de colocar para Deus e falar o seguinte: Deus, me coloque no centro da sua vontade. Porque muitas das vezes a gente quer fazer aquilo que a gente quer fazer, mas esquecendo de orar a Deus, pedir a Deus para que coloque a nossa vida no centro da vontade dEle, porque é Ele que nos salvou, Ele que sabe o melhor para nossas vidas, não sou eu e você. E quando nós entendemos isso, é a mesma coisa que um filho, quando vai consultar com o pai, é assim que nós temos que ser com Deus. Nós temos que consultar a Ele em todos os aspectos da nossa vida. Nós não podemos andar como o vento, para lá e para cá, com uma palha, que uma hora o vento sopra para cá, você vai para lá, sopra para o outro lado, você vai para o outro. Que cristão é esse? Como que nós podemos ter uma vida abençoada se andamos como que nada estivesse acontecendo? Andamos dispersos, andamos sem reconhecer a soberania de Deus. Por isso que Paulo enfatiza no versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Então Deus nos escolheu para glorificar a quem? A Cristo, a Ele. Não a mim, a você. Porque nós não temos mérito algum. E a palavra de Deus ela é tão linda quando ela trabalha nesse aspecto da escolha, porque como é que pode Deus escolher pecadores? Se não for para a sua glória, se não for para glorificar o seu nome, porque nada nós somos. Nós não somos absolutamente nada, nós não temos mérito algum. Nós nem escolhemos estar aqui. Por isso que Deus ele é tão perfeito. Por isso que Ele fez tudo antes da fundação do mundo. Muitas pessoas elas acham que a salvação ela é um ato que vem de mim e de você. Eu vou fazer toda a condição da minha vida, eu vou fazer tudo que me apraz e quando eu estiver no final da minha vida, já casado e tudo mais, eu vou para a igreja. Quantas pessoas não agem assim?
Muitas pessoas agem assim. Quantos jovens, que a gente muitas das vezes evangeliza, fala, a pessoa diz, não, cara, sou muito novo, quero saber de igreja, não, quando eu estiver mais velho eu vou para a igreja. Como se ela estivesse na responsabilidade, estivesse com o controle da sua salvação. Quando Deus quer salvar, Ele salva a qualquer momento, a qualquer hora. Por isso que eu falei aqui para vocês que Deus está fazendo como para salvar o povo islâmico? Está se mostrando em sonho para eles. E as pessoas estão acordando admiradas, querendo largar e tudo mais. Isso é plano divino. Isso é soberania divina. Em todas as, principalmente na salvação, se nós entendermos que a nossa vida só subsiste por conta que Deus determinou que acontecesse, a gente vive uma vida diferente. Aí sim nós vamos começar a colocar tudo da nossa vida na mão dele e descansar nele, porque ele planejou que tudo isso acontecesse. Será que Deus não teria o controle da nossa vida? Será que Ele nos salvou e não tem o controle de nada? Ele tem o controle de tudo. Em todos os aspectos da nossa vida, Deus, Ele cuida de nós. Se Ele te chamou, Ele tem um propósito dentro da sua vida. E nós temos que ficar alegres com isso. Nós temos que ficar regozijantes com isso. Nós temos que alegrar o nosso coração quando a tristeza bater. Nós vemos que nós não somos absolutamente nada, que Deus nos salvou e que Ele possa nos revigorar. Que Ele possa acender a chama dele dentro do nosso coração, para que a gente possa persistir e prosseguir na sua obra. Por isso é muito difícil o Evangelho. É muito difícil prosseguir com Cristo. Porque tem muitas pessoas forçando a barra e não deixando Deus trabalhar. As coisas ficam mais difíceis. As coisas ficam muito mais grossas e tenebrosas na vida quando a gente não deixa Deus trabalhar os propósitos dele sobre nós. Achamos que tudo está sob o nosso controle, mas como eu disse no início da pregação, no início da aplicação da palavra, o homem ele é assim. A natureza do homem é não baixar a cabeça para ninguém. A natureza do homem é persistir na sua vontade, não consultar as pessoas mais sábias. Não consultar principalmente a Deus e depois se quebra a cara, não sabe por quê. Não sabe por quê. A nossa sociedade, numa ilustração geral, ela está muito debilitada. Ela está carente de Deus. Você pode ver que as pessoas andam como se não existisse mais rumo para as suas vidas. As pessoas estão perdidas, não sabem mais para onde vai, não sabem mais o que é o certo, não sabem mais o que é o errado. Se a gente olhar para o nosso passado, eu tenho 34, tem irmãos aqui que têm mais idade do que eu, vai entender que antigamente o contexto social era outro, completamente diferente. Só que hoje a juventude está crescendo cada vez mais largada, mais sem rumo, não está tendo mais temor de Deus, porque não está sendo apresentado para essa sociedade um Deus soberano, um Deus que julga, um Deus que quando Ele quiser e a qualquer momento Ele fecha a porta, Ele que traz doença, Ele que permite tudo acontecer. As pessoas não entendem, as pessoas não olham mais para Deus nessa perspectiva, as pessoas cometem pecado por cima de pecado sem reconhecer a soberania de Deus, sem entender que Ele é justo, sem entender que Ele pode nos julgar a qualquer momento, a qualquer circunstância da nossa vida. Mas quando nós trazemos isso para dentro do nosso contexto cristão, a cobrança muda, a responsabilidade é outra, porque nós somos os responsáveis a apresentar esse Deus soberano para esse povo. Essa é a nossa responsabilidade. Paulo vai prosseguir dizendo: em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então veja que a obra redentora, a obra salvífica começa com aonde? Em Cristo. Porque antes da fundação do mundo, Deus já sabia tudo o que ia acontecer, e Ele precisava deixar todo o propósito alinhado. E Deus fez assim: Jesus Cristo será o ponto ápice da salvação do ser humano, a nossa salvação. Então não começa com a gente, não começa conosco. Nós não temos nenhuma
nenhum benefício, ou seja, não veio de nós a salvação, veio de Deus, veio através de Jesus Cristo. Nós vamos entender que, no segundo ponto, que a salvação ela é realizada pelo Filho, não pelo esforço humano. O que isso quer dizer? No versículo 7, a palavra de Deus diz assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Isso é muito importante, esse versículo. Ele vai falar dois pontos importantíssimos para a nossa vida. O primeiro, que a gente precisa trazer essa aplicação, é a redenção, que o significado significa libertação através de um pagamento. O que você fez para ser salvo? O que você pagou para ser salvo? O que de você veio bom para que Deus dissesse assim: me agradei, eu vou salvar? O que você fez? Você não fez absolutamente nada. Nós não temos esse poder de fazer absolutamente nada. Por isso que Paulo vai ser enfático em dizer: em quem temos a redenção pelo sangue. Pelo sangue de quem? De Jesus Cristo. Então veja que Deus é perfeito na salvação. Ele planejou absolutamente tudo, até o sangue do seu próprio Filho, para salvar a mim e a você. Por isso que tudo começa nele. Tudo tem um propósito virado e exclusivo em Jesus Cristo. Nós apenas somos precursor desta obra maravilhosa da salvação, que é soberana, que é feita em Deus, que é planejada por Ele, que é consumada através do seu Filho, no sangue perfeito de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, para que eu e você tivesse a redenção e a remissão do nosso pecado. Então não é por mim, por você. Não é através de mim e de você. Nós não somos, como é que é aquele hino de Anderson Freire, que nós somos espelho, né? O nome daquele hino. Você é um espelho, né? Realidade, nós não somos realidade. Nós não somos o ouro puro de Ofir. O ouro puro de Ofir é Cristo. A obra foi feita por Ele, para Ele, através dEle. Nós apenas somos, como eu disse, precursor desta obra maravilhosa. Quando nós olhamos para Cristo, nós temos que nos derramar diante do que aconteceu ali por conta de mim e de você. O sangue perfeito de Cristo verteu na cruz do Calvário. A obra soberana de Deus estava sendo consumada. A salvação do seu povo. A salvação de um povo que Ele já predestinou e já predeterminou que vai ser salvo, que se achegará para Ele, que se chegará a Cristo. Há algumas pessoas por aí, infelizmente, alguns pastores que a gente vê muito na internet, que costumam tocar o sangue precioso de Cristo por benefícios. Um pecado muito sério contra a soberania de Deus. Porque a gente não pode trocar nada através do sangue do Cordeiro. Nós não podemos fazer absolutamente nada, porque nós só temos que apenas reconhecer a soberania de Deus. A salvação ela não é uma troca. Ela não te dá algo para que você seja salvo. Não é assim. Quantas pessoas, quantos pastores por aí pregam e explanam no púlpito, aparecem pela internet, nos vídeos e etc., que muitas das vezes você vai perder a sua salvação porque você não está dizimando. Como se o dízimo fosse algo importante para que você fosse salvo. O importante é o sangue de Cristo, não é o teu dízimo. Porque a gente entende, meus irmãos, em todos os aspectos, uma pessoa salva, ela reconhece que ela tem que investir no reino de Deus. Não é uma troca. Né? Por isso que você vai ver muito nas igrejas reformadas, né? Você vai ver muito esse contexto de que as pessoas elas não são forçadas a ofertar e a dizimar. Por quê? Porque o pastor entende que elas, sendo salvas, elas têm que cooperar com a obra de Deus. Porque não tem como isso aqui funcionar se não existir dízimos e ofertas, se não existir primícia, não tem como. Só que um coração transformado, um coração regenerado, ele entende isso sem que precise ser forçado. E há gente por aí, pessoas por aí, pastores por aí, que estão trocando isso pela salvação, colocando medo em pessoas, colocando uma
se a sua salvação fosse comprada através do teu dízimo. E não é assim. O que nós aprendemos? Que a salvação é pelo sangue de Cristo, ato soberano de Deus. Porque coube a Deus, não sei se você sabe, se não sabe, você vai aprender agora, que quem chicoteou Jesus pelas costas, quem maltratou Jesus, não foi eu, não foi você. Foi Deus, por conta do meu e do teu pecado. Foi isso que nós fizemos com Cristo, por conta do nosso pecado. Deus derramou a sua ira sobre o seu Filho. Deus derramou a sua ira. Por isso que Jesus Cristo sofreu antes de ser crucificado, porque ali estava sendo derramado o cálice da ira de Deus sobre o seu Filho, por conta do meu e do teu pecado. Porque Deus, ele seria justo da mesma forma se nos condenasse. Só que ele tinha um plano. E que plano é esse? Salvação. Ele tinha um plano perfeito, que era a salvação, através do seu Filho. Martinho Lutero, ele diz assim: a cruz não foi um plano B. Não foi se algo desse errado, nós temos a cruz. Não foi isso. Foi o centro eterno da vontade de Deus. Então Deus, antes de todas as coisas, ele já tinha predestinado tudo isso para acontecer. Já era o plano perfeito do Senhor. Era o plano de salvação. Porque senão todos nós andávamos aí perambulando pelo mundo, sem perspectiva alguma. Por isso que Deus foi soberano e determinou a salvação. Construiu todo este cenário para que acontecesse a salvação dos seus. Nós vamos entender um pouquinho mais abaixo que, por conta da depravação do homem, nós ignoramos isso. Na depravação total do homem, a gente vai aprender, nos próximos cultos vai ser a aplicação, que o homem não reconhece isso, porque está no seu DNA, o erro, a vontade de fazer as coisas erradas. Então vocês imaginam como que o mundo seria, se Deus não tivesse um plano de salvação? Seria todo mundo se matando, né? Porque na primeira oportunidade Caim matou Abel. E se nós entendemos e vemos a história do nosso antepassado, dos patriarcas e tudo mais, o povo vivia em guerra. Por quê? Porque a vontade do homem, o anseio do homem, o nosso eu, o nosso coração perverso, a nossa alma perversa, as nossas atitudes más, a gente quer só o mal do próximo. E se não existisse Deus para concluir a salvação, se não existisse Deus, esse plano perfeito para nos encontrar através do sangue de Cristo, o que seria da humanidade? A primeira coisa que muitos poderiam dizer é que Deus perdeu o controle de todas as coisas. Por que as pessoas diriam isso? Porque não reconhecem a soberania de Deus em todos os aspectos. Porque acham que Deus ele está dormindo. E não está dormindo. Se nós estamos vendo muitas das vezes uma pessoa sofrer, Deus pode estar ali concluindo e determinando um ato nele, um ato justo. Às vezes nós colhemos coisas na nossa vida daquilo que nós plantamos lá atrás. E nós não entendemos hoje isso. Achamos que Deus está sendo injusto conosco. Mas eu não aceitei ao Senhor, já não estou como se esse ato fosse seu, eu já não estou congregando, você não me chamou, o Senhor não me chamou, por que eu ainda sofro por tal situação? Porque Deus ele é justo. Deus ele tanto tem poder para jogar todo o nosso passado no mar do esquecimento, como ele também tem poder para que a gente colha daquilo que nós plantamos. E quando nós entendemos isso, quando a dor aperta, quando o momento difícil vem, quando aquilo que nós plantamos bate a nossa porta, o nosso primeiro ato como reconhecedor da soberania de Deus é ajoelhar e pedir a Deus que livre daquele momento. É o reconhecimento daquilo que você fez e que você merece pagar, daquilo que nós fizemos e nós merecemos pagar. Porque o que Deus fez por nós,
como o ato ápice de tudo aquilo que ele poderia fazer, era nos salvar. Então hoje na vida, a gente tem que andar entendendo que Deus cuida de nós em todos os aspectos da nossa vida. Se nós ainda não temos um emprego bom hoje, graças a nós temos, porque o Senhor é soberano. Se eu ainda não consegui entrar na faculdade que eu tanto sonho, o Senhor é soberano, o Senhor sabe todas as coisas. Ah, mas o meu casamento vai muito mal. Uma hora Deus tem um plano para isso. Uma hora Ele vai salvar você dessa situação. É porque Ele não consegue reconhecer a soberania de Deus. Lembra que no início, quando eu introduzi aqui a aplicação da palavra, a introdução foi que nós precisamos orar para que Deus coloque-nos no centro da vontade dEle. Porque hoje existem pessoas dentro da igreja que ainda não é salva. E achamos que essas 4 paredes aqui existem pessoas só perfeitas. E não existem pessoas só perfeitas. Existem pessoas que ainda Deus não concretizou o ato da salvação. Ainda não concluiu. Por isso que nós vemos pastores perversos. Por isso que nós vemos pastores em adultério constante. Porque ainda não foi regenerado, ainda não encontrou a Cristo. Cristo ainda não salvou essa alma. É até duro falar isso, mas em nosso meio pode ter pessoas que ainda não foi salva. Ainda não é salva. Porque a gente reconhece um salvo em diversas maneiras. E uma delas é aquele salvo que ele reconhece os seus erros. Ele vive em constante aprendizado. Ele vive em constante reconhecimento de que ele não é uma pessoa boa. De que ele está em processo de santificação. Nós entendemos que uma pessoa salva, ela não fica no mesmo pecado para sempre. Como que eu sei que uma pessoa é salva? Como que eu sei que eu sou salvo? Quando nós pecamos e nós reconhecemos o nosso erro e nós entregamos a Deus, nós lutamos. E quando o ato de pecar vem, a vontade de pecar vem, nós ao invés de cairmos, nós oramos. Isso é uma característica do salvo. Aquele que permanece no erro e nunca sai, tem uma forte chance de não estar salvo. Essa é a parte dura de ser falada, mas não precisa ser falada. Pessoas que não conseguem mudar o seu caráter, não conseguem fazer com que o processo da transformação aconteça na sua vida. Não larga o pecado, não larga a fofoca, não larga a mentira, não larga o adultério, não larga a fornicação, e dentre outros pontos. Por isso que muitas das vezes nós vemos hoje a juventude tão dilacerada, porque não reconhece mais os seus erros, não querem mais ter a sua vida transformada, não conseguem mais aceitar a soberania de Deus, não conseguem mais aceitar a palavra do Senhor em suas vidas, e não entram no processo de santificação. É duro dizer isso, mas é verdade. Nós temos uma forte chance de termos uma geração fraquíssima, jovens fracos. Se temos jovens fracos, vamos ter adultos piores ainda. Essa é a geração que está sendo construída hoje. Geração fraca. Geração que não consegue ouvir a palavra de Deus. Geração que não consegue entrar e estar no processo de santificação constante. Acha que estar na igreja é só o valor. E não é isso. O terceiro ponto, a salvação é aplicada pelo Espírito para a glória de Deus. O versículo 11 diz assim a palavra do Senhor: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quando Deus ele fala que faz todas as coisas, o que isso quer dizer? Que nada escapa do seu decreto, que nada escapa daquilo que ele predestinou. E se nós estamos aqui hoje, é porque ele predestinou que isso acontecesse. Se passamos por situações em nossa vida, é porque ele predestinou que isso acontecesse. Então nada escapa do seu propósito, nada escapa, absolutamente nada. E o que acontece após isso? Que nós precisamos ser
carentes da presença de Deus. Porque se nós não formos carentes da presença de Deus, muito dificilmente a gente passará para um dia mau. Por isso que muitas pessoas caem, por isso que muitas pessoas se desviam, por isso que muitas pessoas se afastam, por isso que muitos não conseguem perseverar. Crentes fracos. Porque não conseguem reconhecer a soberania de Deus. Não conseguem reconhecer que Deus faz todas as coisas. E às vezes no primeiro dia mal se afasta. E a primeira coisa que faz é virar as costas para Deus. E não é assim um crente verdadeiro. O que aconteceu na vida de Jó? O que Deus fez e permitiu acontecer na vida de Jó? É a maior explicação e mais profunda explicação de uma pessoa, de um homem que reconhece a soberania de Deus. Um homem que tinha absolutamente tudo, era o homem mais rico da sua região naquele tempo. E o que Deus fez? Permitiu que o diabo tocasse. Permitiu que o diabo tocasse na sua finança, na sua família, em todos os aspectos. O que Jó faz? Ele vira as costas para Deus? Ele diz, está vendo? Eu fui tão fiel ao Senhor e o Senhor deixa acontecer isso comigo? Foi assim que Jó fez? Olha, Deus, eu já fiz tanto para o Senhor, te honrei. Quando os meus filhos estavam lá bebendo, fazendo as coisas, depois eu ia lá, fazia, queimava um holocausto, em troca do pecado, oferecendo o pecado dos meus filhos nas suas mãos. E é hoje isso que o Senhor faz comigo? Foi assim que Jó fez? Não. Jó reconhece a soberania de Deus. Tudo o Senhor lhe deu. Tudo é seu. Eu não tenho absolutamente nada. Se o Senhor deu, foi o Senhor quem quis dar. Se o Senhor tirou, o Senhor continua sendo Deus. Esse é o ápice de um cristão quando reconhece a soberania de Deus. Isso muda todo o quadro da nossa vida. Porque nós entendemos que nós somos verdadeiros peregrinos. Que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus para que Ele nos guie. E os momentos difíceis em nossas vidas vão existir, meus irmãos. Não caia nesse evangelho que diz, venha para cá, que todas as coisas, todos os problemas serão solucionados. O que é isso? Aonde que está isso na palavra? Jesus disse, toma a tua cruz e siga-me. Isso significa que dias maus vão vir, mas eu estou com vocês. O dia ruim vai existir. Todos nós vamos passar por um dia ruim. Nós vamos passar por uma doença, talvez. Nós vamos passar por um momento de desemprego, num problema na família, e dentre outras coisas. Mas isso não anula a soberania de Deus na nossa vida. Não anula. E principalmente quando nós somos cristãos. Nós temos que reconhecer que Ele é soberano em todos os aspectos, em todos os momentos, em todos os sentidos. Se Ele decretou, vai ser cumprido. É assim que nós temos que olhar, é assim que nós temos que ver o Evangelho, que Deus ele faz e cumpre o seu propósito, em todos os aspectos da nossa vida, inclusive na nossa salvação. Se nós somos salvos hoje é porque Ele determinou e está cumprindo, e vai terminar a boa obra na salvação da terra. Em João capítulo 3, versículo 5, eu queria ler com os irmãos. João capítulo 3, verso 5, a gente vai entender um pouco melhor do que nós estamos falando aqui. João capítulo 3, verso 5 ao verso 8. João 3, do 5 ao 8. João 3, do 5 ao 8, amém? Jesus respondeu, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde ele quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
O Espírito nos vivifica. O Espírito é uma promessa divina para nos conduzir e nos orientar em nossas vidas. Porque o dia que nós estivermos mal, nós temos que clamar para que o Espírito Santo seja vivificado em nossas vidas, nos nossos atos, naquilo que nós fazemos. Nós não podemos andar com o coração vazio. Nós temos que andar em novidade de vida. Nós temos que andar vivificados pelo Espírito. Porque só Ele pode nos dar vida. Só Ele pode nos mostrar o caminho. Porque essa foi a promessa de Deus para as nossas vidas. Se o Espírito não agir, o coração permanece morto. E é assim como muitas pessoas estão hoje, mortas. E o morto aqui não significa somente desligado um pouco da vida. Não, significa morto mesmo, morto. Uma pessoa que não está mais viva para absolutamente nada. E o que o Espírito faz? Vivifica essas pessoas. Porque Ele é quem traz a vida. Isso é um ato soberano. Isso está ligado completamente à soberania de Deus a respeito da salvação. Então, por isso que nós temos que clamar para que o Espírito Santo vivifique as pessoas. Para que o Espírito Santo adentre no coração daquelas pessoas que estão mortas. Daqueles que precisam ser evangelizados aí do lado de fora. É assim que nós devemos orar. Porque o Espírito é quem vivifica. O Espírito Santo de Deus é quem é um agente importantíssimo da salvação. Porque se o Espírito Santo não agir, não tem salvação. Se Deus não determinar que o Espírito Santo age na vida daquela pessoa, não vai ter salvação para ela. Se nós estamos aqui hoje, nós temos amor por estar aqui hoje, nós temos essa desenvoltura para estar na obra, foi porque um dia Deus determinou lá antes da fundação do mundo que naquele exato momento o Espírito Santo de Deus agiria na minha vida, na tua vida, nos iria vivificar e nós estaríamos aqui hoje. Então veja que o ato da salvação é um ato divino, é um ato soberano, porque se o Espírito Santo não vivificar, infelizmente aquela pessoa continuará morta. É duro dizer, mas é uma verdade. Porque a gente só consegue ter fé quando o Espírito Santo de Deus ele nos vivifica. A gente só consegue enxergar além daquilo que nós estamos vendo. Eu não estou falando de visão futurística, estou falando de realmente entender sobre o ato soberano de Deus em nossas vidas. A nossa fé ela é fundamentada, ela é ativada quando o Espírito Santo de Deus vivifica a nossa vida. Porque nós passamos pela prova do quê? Glória a Deus. Nós passamos por um momento difícil glorificando ao Senhor. Nós passamos todo dia mal glorificando a Deus. Nós passamos todo dia mal vindo para a igreja e sorrindo como se nada tivesse acontecido. Muitas das vezes essa é a vida do pastor e ninguém sabe. O pastor passa por um problema. O presbítero e os líderes da igreja passam por inúmeros problemas. As pessoas muitas das vezes olham para o púlpito, vê um pastor, vê um diácono, vê alguém liderando uma igreja, ali na responsabilidade da obra, e acham que aquela pessoa não passa por absolutamente nada. Não, é porque aquele homem, aquele servo de Deus, entende que Deus é soberano na vida dele e que o dia mal vem. Ele está passando por um dia mal, mas a obra não pode ficar em segundo plano. E ele fica alegre porque o Espírito Santo vivifica a sua vida. Porque o Espírito Santo alegra o seu coração para que ele possa fazer a obra. Entenda, meus irmãos, que nada é pelas nossas mãos. Nós não temos poder de fazer absolutamente nada. Se Deus não vivificar o nosso coração, nós não temos capacidade alguma para vir ao culto. Se Deus não colocar amor através do seu Espírito em nossas vidas, nós não vamos vir à igreja. Porque a gente acha que todos os atos que nós fazemos é pelas nossas mãos. Mas não. É tudo ato soberano. É tudo com a soberania de Deus em todos os aspectos. Por isso que você vem à igreja. Por isso que você vem cultuar. Por isso que você vem aqui aos domingos adorar ao Senhor, ouvir a sua palavra, ser confrontado por ela e sair daqui alegre. Sair daqui vivificado. Por quê? Porque você é um salvo. Porque você entende a soberania de Deus sobre a sua vida. E você sabe que você precisa estar aqui. E você deve estar aqui porque o Espírito Santo praticamente colocou dentro do seu coração. Plantou isso dentro do seu coração. Ele que nos vivifica.
Ele que nos dá vontade de vir ao culto, porque se for depender de nós, nós não vamos estar aqui. A gente arrumaria qualquer outra coisa para o domingo, menos a responsabilidade da obra. Menos. Vocês acham mesmo que eu teria total vontade de estar aqui? Eu sou tão bonzinho para estar aqui, né? Eu sou uma raridade, né? Como a música fala, né? Para estar aqui, meu Deus do céu. Eu tenho uma vontade tremenda, não. O Espírito Santo de Deus que nos convence. O Espírito Santo de Deus que nos direciona, que coloca amor no nosso coração para que nós estejamos aqui. Responsabilidade nós temos com a obra. Por isso que nós estamos aqui. Vontade nós não temos, mas responsabilidade nós temos. E esse ato é soberano. Sabe por quê? Porque senão a gente coloca qualquer coisa na frente do culto. O filho adoece, o carro quebra, a moto não tem gasolina, isso, o marido ligou, fulano foi-se embora, tá, bota tudo na frente do culto. Tudo na frente da obra do Senhor. Aí as coisas começam a andar. Porque a obra fica em segundo plano. E quando a obra fica em segundo plano, meus irmãos, a colheita não é boa. Você não precisa abrir, mas em Atos 13, 48 diz assim: creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha que versículo maravilhoso. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, meus irmãos, entendam uma coisa. Quando Deus ele quer salvar, você pode ser o agente daquela salvação. Em que aspecto? Ele manda a palavra. Quando você leva a palavra, não é o ato que sai da sua boca, é o Espírito Santo de Deus que vai levar aquela palavra àquele coração que está o quê? Morto. Ato divino da salvação. Ato divino de ter predestinado aquela pessoa para aquele momento, na hora que você entregou a palavra, o Espírito Santo age, por isso que a pessoa vem. Existe alguns estudiosos, inclusive até algumas igrejas, que não aderem ao evangelismo, porque acham que se o Espírito Santo de Deus quer salvar, aquela pessoa vai ali e vai entrar por essa porta. Pode fazer? Pode, mas nós temos responsabilidade. Nós temos que levar o evangelho. Porque se fosse assim, o trabalho de Paulo seria o quê? Nulo. Se não precisasse evangelizar. Se não tivesse a responsabilidade de levar o evangelho. Porque quem de nós, ou eu ou você, sabe quem vai ser salvo? Tu sabe, Glória? Eu não sei. Nós não sabemos. Então, como que nós vamos saber? Não sei. Plante apenas a semente. Fale do evangelho. Pregue o evangelho. Porque o Espírito Santo é quem completa a obra. O Espírito Santo é quem vivifica. O Espírito Santo é quem traz a vida àquele que está morto. Não sou eu e você. Então esse ato não é nosso, é ato divino. Então se Deus ele tem um propósito na vida de X pessoa, ele vai concretizar, ele vai completar a boa obra, ele vai completar aquilo que ele predestinou antes da fundação do mundo. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que hoje nós estamos aqui adorando a Ele, porque isso foi tudo predestinado lá antes da fundação do mundo. Por isso que nós não vamos estar aqui. Por isso que nós queremos estar na presença de Deus. Por isso que quando nós lemos a palavra, a gente não fica chateado, a gente fica feliz porque a palavra está tratando conosco. Isso é entender o ato soberano de Deus. Isso é entender o que é a soberania de Deus. Então, quando a gente vê qualquer coisa acontecendo, o que nós temos que fazer? Entregar apenas na mão do Senhor e descansar, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe porque Ele permitiu que aquele ato, aquele momento, aquela circunstância acontecesse. Porque Ele é soberano. Amém? Então, que nesta noite a gente possa verdadeiramente aplicar essa mensagem, esse pequeno ensinamento em nossos corações. Porque nós vamos estudar daqui para frente os 5 pontos da doutrina da graça. Então, para a gente entender a doutrina da graça, a gente precisa entender o que é a soberania. E entender soberania, não há exemplo melhor do que entender como que Deus nos salva. Como que Deus salva um pecador. É dessa forma. É sobre tudo isso que nós aplicamos aqui nesta noite. Mas isso faz de nós um ser perfeito? Não. Isso faz de nós ser melhor do que alguém? Não. Muito pelo contrário. Olha o que aconteceu com Paulo. Né?
Ele poderia ter sido o cara mais arrogante da palavra da Bíblia, da história bíblica. Não poderia ser um homem dotado de sabedoria, teve um encontro real com Deus, foi enxertado na videira como apóstolo. Ele poderia ser o homem mais ignorante, mas era o homem que mais amava. Era o homem que mais tinha amor pelos pecadores. Era o homem que mais pregou para aqueles que não conheciam a Deus. É o homem que verdadeiramente abraçou a obra, foi transformado, recebeu o Evangelho, foi vivificado pelo Espírito, entendeu que o ato da salvação é um ato de amor, é um ato que vem de Deus, um ato que Deus predestinou através do seu Filho, por tanto amor. Paulo entendeu isso e começou a enxertar, a entregar a palavra de Deus com amor para aqueles que estão afastados, aqueles que estão aí fora, que não conhecem ainda. Então, por isso que a salvação, por nós ser salvos, nós estarmos aqui, não nos coloca melhor do que ninguém. Não nos faz ser humildes. Não nos faz ser pessoas ignorantes. Não nos faz. Não é? A gente tem que entender também a debilidade das pessoas. A gente tem que entender o dia mal das pessoas também. Nós temos que orar quando aquela pessoa também está mal. Quando ela está atravessando um momento difícil. Não é porque você está bem que todo mundo tem que estar bem. A igreja não é feita disso. A igreja é feita de corpo, de braço, de membros que também passam por um momento difícil. Muitas das vezes é nosso corpo, a mão do lado de cá está boa, mas às vezes essa está doendo. Aí você pega essa outra mão e faz uma massagem, né? Está doendo aqui, fazer uma massagem aqui nos meus dedos e tal, não estou com pessoas comendo, você pega a mãozinha aqui, ó, essa é assim a obra de Deus. Isso é o ato soberano de Deus. Isso é mostrar para o mundo que nós somos salvos. Isso é que amar aqueles que ainda estão distantes do Senhor. Por isso que nós temos que amar o nosso próximo como nós mesmos, isso é um mandamento, né? Então, para que a gente possa concluir, a soberania de Deus não mata o evangelismo, ela somente sustenta, porque é um ato soberano da salvação, mas nós temos que entregar a palavra. Se não tiver quem pregue, como é que vai ser feito? Né? E às vezes, muitas das vezes, a gente se entristece. Mas a nossa igreja poderia ser tão maior. O que nós estamos fazendo? Isso tem que ser uma cobrança nossa. Né? E muitas das vezes a gente não quer cobrar a nós mesmos. Será que eu estou orando pela obra? Será que eu estou pregando o Evangelho? Será que a minha vida é um bom testemunho para que outras pessoas possam querer congregar onde eu congrego? É difícil fazer essa pergunta para nós, mas eu me perguntei isso inúmeras vezes. Como é que está sendo o meu testemunho? Para que aquele irmão que não é convertido queira vir para a igreja e ouvir essa maravilhosa palavra. Como é que a gente sabe que Deus pode não estar nos usando como nosso testemunho para que uma pessoa possa ser salva? Porque muitas das vezes o testemunho fala mais do que uma palavra. O testemunho vale mais do que você mostrar que você está dentro de uma igreja. Porque existem muitas pessoas que são honestas, mas são ímpias. E existem muitas pessoas que são desonestas e estão dentro da igreja. E isso tudo, meus irmãos, inflama. Isso tudo mostra para o mundo que aquela igreja, ele vai dizer logo, rapaz, aquele homem lá compra de todo mundo, não paga ninguém, vou fazer o que dentro daquela igreja? Homem, aquele que estava lá no colégio, que não me tirou demais, aquele meu jovem bem que só está fazendo o que lá dentro. Esse não pode ser o nosso testemunho para o mundo. Não pode ser o nosso testemunho. Por isso que o ato soberano de Deus não anula a nossa responsabilidade em evangelizar. E evangelizar não está só em você sair por aí falando do evangelho, não, está através do teu testemunho. Através do que nós fazemos quando nós não estamos aqui. Porque aqui é muito fácil nós sermos perfeitos. Aqui é muito fácil a gente praticar um ato de benevolência, mas lá fora. E lá fora? Como que tem sido nossos atos? Como que tem sido a nossa forma de evangelizar? Mas evangelizar é só entregar o papel? Não é só entregar o papel. Eu mandar uma caixa de som na esquina da rua e ficar pregando, Jesus está voltando, arrepende do seu pecado, igual o João Batista fazia? Não.
é o nosso testemunho também. É a nossa vida com Deus. É o nosso testemunho dentro de casa. É a nossa vida com Deus dentro do nosso trabalho. É em todos os aspectos. Então, que a gente possa exaltar a Deus através da sua soberania. Que a gente possa exaltar a Deus através do que nós estamos apresentando, aprendendo, perdão, aqui nessa noite. Aprofundar a nossa fé é um ato importantíssimo. E para que a gente esteja com a nossa fé calcificada em Cristo, nós temos que entender a soberania de Deus nas nossas vidas. E isso tudo produz segurança e nos faz adorarmos a Deus no seu ápice. Amém? Então que nessa noite você possa aplicar essa palavra no seu coração. E você possa sair daqui aprendendo realmente o que é soberania de Deus. E quando se fala soberania de Deus, não esqueça da salvação. Não esqueça do ato divino sobre a salvação. Entenda, que possamos aplicar que Deus foi Ele quem nos salvou. Não foi eu e você. Nós não estamos aqui porque nós queríamos estar. Foi porque Deus quis que nós estejamos aqui. Estivéssemos aqui em adoração, em tudo. Então, por isso que muitas das vezes, quando nós entendemos que nós somos salvos, nós viemos à igreja, nós vamos vir à igreja com uma visão diferente. Nós vamos vir à igreja com o coração saltitante, porque nós estamos indo adorar aquele que nos salvou. Então muda tudo. Quantas pessoas chegam toda vez dentro da igreja, o cara veio falar com ninguém, carrancudo, tudo mais. Meus irmãos, essa pessoa não entendeu ainda a salvação. Não entendeu que esse momento que nós estamos aqui é um momento para nos alegrarmos, momento para nós adorarmos a Deus. Por isso que quando foi designado para cá, eu fiquei preocupadíssimo com relação ao louvor, porque o louvor é a hora que nós adoramos ao Senhor também. É a hora que nós colocamos para fora, rasgamos o nosso coração, adoramos a Ele na sua imagem, na sua semelhança. O louvor é muito importante. Então, felizmente, Deus não me capacitou com o dom de cantar, mas eu creio e oremos em prol disso para que Deus envie o mais rápido possível alguém para cantar. Ou então que Deus me abençoe e eu possa comprar um carro e trazer a minha família. Porque se tiver o carro aí, a minha família veio. Mas enquanto não, a gente vai tocando a obra. Amém? Vamos levantar em nome de Jesus? Então que você nessa noite possa, de fato, ter entendido como funciona a soberania de Deus em nossa salvação. Para quando você olhar para o próximo, você entender que ele também pode ser um predestinado. Pode ser uma pessoa que Deus vai colocar uma salvação na vida dele. Então, ore nesse propósito. Se você, não sei qual a forma como você ora, para aqueles que ainda não são salvos, mas ore nesse sentido. Ore para que Deus transforme a sua vida e que a sua vida seja um ato, seja um ciclo de evangelismo, através do seu caráter, através da sua atitude, através do seu exemplo, porque pessoas podem ser salvas também através disso. Então, que a gente possa juntar as mãos, juntar as nossas mãos e orar neste objetivo, para que Deus possa trazer pessoas, para que Deus possa salvar pessoas e que elas possam entrar por essas portas, para cultuar conosco, para somar conosco neste local, porque se nós estamos aqui, é porque Deus permitiu que até aqui nós estivéssemos, senão Ele tinha fechado essas portas. E quando Deus fecha, meu irmão, Ele fecha. E isso nós temos que entender. Isso é a soberania de Deus, entender a soberania de Deus em todos os aspectos. Amém?